volta aqui com o Jornal da Cidade, nesta entrevista especial com a Ana Cunha, ela que é diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Quinhós. Nós estamos falando sobre leis de incentivo, sobre desenvolvimento sustentável, sobre uma cidade cada vez melhor para se viver. Ana, voltando um pouquinho na questão das leis de incentivo, como funciona, como é essa captação, por exemplo, assim, desse recurso, como é feito esse trabalho junto ao governo federal, por exemplo? Bom, as leis de incentivo, elas permitem que uma empresa use parte do seu imposto devido, e aí essa parte ela é sempre definida por essa política pública, seja ela federal, estadual ou municipal. Então, que essa empresa destine parte de um recurso, de um imposto que ela destinaria ao governo, esse recurso é destinado para o apoio de projetos. Sejam eles... É um recurso que volta para a cidade. É um recurso que volta para a cidade. É um recurso que voltaria para a sociedade, porque a empresa pagaria naturalmente esse imposto, no caso da Lei de Incentivo Federal, para o governo federal, e a partir daí o governo federal decidiria como usar esse imposto. O que a Lei de Incentivo faz? Ela permite que, então, uma parte desse recurso vá para apoio de projetos, sejam eles culturais, esportivos, sociais, educacionais, né? Depende de qual lei a gente está falando. Então, a forma que o fluxo funciona hoje. E no nosso caso, quando a gente decide apoiar projetos, que são projetos que vão ser desenvolvidos aqui em Paracatu, a gente também garante que esse recurso, que poderia ir para muitos lugares, venha para cá, seja direcionado e venha para cá. Muito bom, isso é muito bom. Não, é muito bom. E esse ano a gente está falando de um recurso de mais de 24 milhões. Só essa cifra. Que foram investidos em projetos aqui, que serão desenvolvidos aqui. E isso acho que mostra muito o potencial que a nossa cidade tem, né? O potencial, o comprometimento também de empresas como a Quinhós de realmente fazer esse trabalho, ter esse espaço para que esse recurso volte para Paracatu, ou seja, seja direcionado para a nossa comunidade. Agora me explique uma coisa que muita gente já me perguntou, mas eu vou deixar para você responder. O que significa a chamada economia da cultura? Economia da cultura. Parece um nome complicado, mas é bastante simples, né? Se a gente pensar. Eu acho que é muito do que acontece hoje aqui em Paracatu, mas talvez a gente não dê esse nome. Mas é o potencial que a cultura tem de gerar desenvolvimento, trabalho, renda e fortalecimento do sistema econômico de um local, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no Festival Cultural, nosso querido Festival Cultural, né, aqui da nossa cidade, a gente pensa no número de pessoas que uma atividade como essa traz para a cidade, como que isso fortalece, por exemplo, os serviços, né? Então, os hotéis, os restaurantes, quantas pessoas são contratadas, por exemplo, aqui durante esse período ou muito antes dele na preparação para que um festival como esse aconteça. É antes, durante e depois. É antes, durante e depois. E é também uma forma diferente da gente olhar para esse investimento em cultura, porque a gente tende a achar a gente tende a olhar para a cultura, quando a gente olha de modo geral, como lazer. É lazer, é claro que é. E eu também gosto de falar que se fosse só lazer já era muito importante, porque todo indivíduo precisa de lazer para viver, né? Mas a cultura, para além do que ela oferece de lazer, ela tem o potencial, ela é muito mais forte do que isso. Hoje a gente já tem uma discussão no nosso país mostrando, e tem estudos, por exemplo, do Observatório Cultural do Itaú, que fez um estudo muito grande sobre a economia que o investimento em cultura gera, e a economia hoje, se a gente fosse transformar o investimento de cultura num PIB, né, seria da ordem de 3%. 3% é o que gera uma indústria em torno do que gera uma indústria de mineração para o país, por exemplo. Então, fazer uma analogia. São muitas atividades acontecendo no nosso país, do ponto de vista de cultura, gerando toda essa riqueza. Então, é por isso que a gente fala economia da cultura, porque ela tem um potencial muito grande de transformação dos territórios e dos locais onde ela acontece. É um movimento muito importante e crescente, né? Crescente, Graças a Deus.
Agora, houve um crescimento na participação das instituições locais, como você bem disse, né, de recursos aí que vem via lei de incentivo, no caso da Kinross Federal, né? Como a Kinross vai continuar apoiando esse avanço, né? A ideia é cada vez mais aumentar, ampliar, existe espaço para isso? Olha, o trabalho de fortalecimento das entidades, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que não para. Ele é contínuo, né? Hoje a gente fica muito feliz quando olha para o resultado e vê o salto qualitativo e quantitativo, né? Do número de entidades hoje aqui na nossa cidade que estão trabalhando, gerando recursos e coordenando projetos. Mas tem esse trabalho de continuidade que é de trazer ainda mais pessoas para dentro desse processo, né? Sejam associações ou entidades, mas também empresas que estejam dispostas a entrar nesse processo como apoiadoras de projetos em leis de incentivo que façam sentido, claro, para as instituições. Em Paracatu nós temos muitas empresas. Muitas empresas. Precisa, né, chamar esse pessoal para fazer também esse trabalho e aumentar e ajudar ainda mais. Quais desafios e oportunidades a empresa enxerga para ampliar os investimentos e garantir que mais projetos sejam contemplados? Você começou falando a respeito disso, mas você pode complementar com mais alguma ação? Eu acho que o maior desafio, de fato, é a gente entender que esse não é um processo de uma empresa para um número de entidades, né? Não é um processo da Kinross para as instituições. É um processo que precisa ser entendido como um potencial que hoje existe na nossa cidade. Como você bem mencionou, nós temos tantas outras entidades que às vezes ainda não perceberam que isso é uma oportunidade, né? Então, o que a gente precisa trazer para essa conversa, para que a gente oportunize para essas entidades também mais opções. Porque acaba que quando você foca muito numa única direção, você acaba limitando também as opções que essas entidades vão ter. Né? E aí outras ficam esquecidas. Né? E eu acho que tem um desafio importante também, e aí falando do ponto de vista das entidades, de entender que elas também podem escrever projetos para outras localidades. E podem captar recursos em outras localidades que não só Paracatu. Acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala desse processo de capacitação. É o pulo do gato. Porque ele não é só para aqui, ele não é para uma empresa, ele não é para uma cidade. Ele te abre um horizonte de oportunidades de captação de recurso muito maior, que seja aqui ou seja em outros lugares, né? Da mesma forma que nós temos entidades que hoje desenvolvem projetos aqui, mas não são daqui, a gente também pode ter entidades daqui que vão estar desenvolvendo projetos em outras cidades. Levando as boas experiências daqui para outros lugares. E a gente já tem, como fruto desse trabalho também, eu acho muito bacana dizer, por exemplo, ano passado várias entidades acessaram fundos estaduais, né? A Lei Aldir Blanc, por exemplo, de cultura. A Paulo Gustavo Federal, né? Paulo Gustavo também. Tem as municipais também, né? Tem os fundos municipais. Eu queria falar um pouquinho dos fundos, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Os fundos, eles são muito essenciais quando você pensa, primeiro, na democratização do uso desse recurso. E também como que você consegue descentralizar, porque o fundo consegue trabalhar com um nível de complexidade que ele atende em um número de entidades maiores, que não necessariamente são entidades que estão compostas para trabalhar com fundos estaduais e federais, por exemplo, mas trabalham muito bem com projetos locais que podem ser atendidos pelos fundos, né? E os fundos de Paracatu hoje em dia são fundos muito bem estruturados, né? Que hoje estão gerindo verbas importantes e estão apoiando e possibilitando o desenvolvimento de projetos que às vezes são projetos menores, mas que são fundamentais para aquele local onde ele acontece. Ana, eu quero te agradecer, né, por essa fala, por trazer também essas informações, esses conhecimentos para a gente, para que outras pessoas, né, além das pessoas que já trabalham com esses projetos, possam também pensar
em projetos novos, projetos de sustentabilidade, buscando ali na sua localidade, na sua comunidade, na sua associação, fazer a diferença, fazer em prol da coletividade. Eu quero deixar a palavra final para que você fale com o nosso telespectador, com o nosso internauta, o que nós podemos esperar desse 2025? Qual a mensagem que você deixa para eles? Bom, meu cara, primeiro, obrigada mais uma vez por essa oportunidade de falar desse trabalho, que é um trabalho que de fato nos deixa muito feliz, né, de ver os frutos dele acontecendo. Mas eu acho que o mais importante é entender que esse trabalho, ele não é um trabalho de uma empresa, ele não é um trabalho que é nosso, ele é o trabalho de uma cidade inteira, né? Ele é um trabalho que, se ele chegou nesse momento de a gente poder dizer desse tanto de entidades que a gente tem desenvolvendo trabalhos belíssimos aqui no nosso território, é porque a gente teve de fato uma sociedade olhando para isso com interesse e convergindo esses interesses num trabalho conjunto, coletivo, que tem demonstrado a força que é o poder público trabalhando junto com a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Eu entendo que não tem um outro caminho, quando a gente pensa em desenvolvimento e sustentabilidade, se não for esse caminho conjunto, esse caminho pensado junto, para que todo mundo consiga contribuir nessa construção coletiva de uma cidade cada vez melhor, né? Sucesso para vocês, né? Muito obrigada mais uma vez pela atenção, por trazer esses esclarecimentos para a gente e até uma próxima oportunidade. Até! Tchau, tchau, a gente volta já já.